Olá, olá, tudo bem com vocês? Professor Fabiano Leal, canal Ciência Sem Segredo. De antemão peço que vocês se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações para receber vídeo em tempo real. Deixe seus comentários para saber se essa aula serviu para você. Muito importante o comentário de vocês. Sigam também a gente no Instagram, página Ciência Sem Segredos. Vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo, tá, para que você possa acompanhar a gente lá também e poder movimentar um pouco mais a página do Instagram, até porque lá a gente pede sugestões, né, indicações de aula e tudo mais, para poder ajudar você nos seus estudos. Tudo bem, galerinha? Então vamos lá. Nosso tema hoje de aula é evidências da evolução, ou seja, o que existe de pista que comprove a existência da evolução biológica. Inclusive, quem quiser saber um pouquinho mais sobre darwinismo, fixismo, lamarquismo, vou deixar aqui agora o card aqui em cima para que você possa depois dar uma conferida nesse assunto lá na nossa playlist sobre evolução. Tudo bem, gente? Sem mais demora, vamos lá. Olha só, aqui nós temos aí um esqueminha, você está vendo aí, um esquema muito simples e que mostra uma quantidade de informação muito grande. Então, gente, olha só, a gente vai listar aqui, na verdade, algumas pistas, algumas evidências de que a evolução ocorreu. E ocorre até hoje, claro, né? Então, a gente vai listar aí 3 evidências para vocês, certo? Uma evidência que é a evidência fóssil, anatomia comparada, e que envolve a questão dos órgãos homólogos e análogos, e a gente vai falar um pouquinho sobre eles aí. Tudo bem? Então, gente, vamos lá. Nós temos aqui o seguinte, começando pelos órgãos, pela anatomia comparada, e começando pelos órgãos vestigiais. Então, nós temos o seguinte: o que seria um órgão vestigial? É um órgão que nós temos no nosso organismo hoje, mas que nossos antepassados tinham também, nossos ancestrais tinham, só que no nosso órgão atual nós não temos a mesma função que esse órgão desempenhava no passado. Então, um exemplo é aqui, ó. Vou detalhar para vocês aqui. É esse órgão aqui, ó, que é chamado de apêndice vermiforme. Esse que está circulado aí em azul. O que é antigamente, na verdade, chamado de apêndice vermiforme, né? Hoje é chamado de, o termo atual, é o apêndice secal. E aí o que é que ocorre? Essa projeção do intestino grosso, né, no início do intestino grosso, antigamente tinha uma função nos nossos ancestrais que era relacionado à herbivoria, ou seja, tinham aí bactérias que eram responsáveis pela digestão ou hidrólise da celulose, já que nossos ancestrais eram herbívoros. Então, primeira função aí, né, na verdade, a primeira evidência é o apêndice, no caso aí, o apêndice secal, e que a gente sabe que hoje ele tem uma função de produção de células de defesa lá no nosso intestino. E o que é que ocorre aí? Nesse caso, nós temos a função dele aqui, então, né, no passado, era de digestão da celulose. Digestão da celulose, que é o componente presente nas plantas, né, que compõe a parede celular das plantas. E essa função, no caso, né, do apêndice secal, não tem mais hoje. Então, no caso, é um órgão vestigial, ou seja, um órgão que, inclusive, a gente pode retirar quando inflama, né, quando tem um caso chamado apendicite, e aí não vai causar prejuízo nenhum para nós.
e também está relacionado com a produção das células de defesa. Produção de células de defesa. Ok, fechamos aí. Então isso, gente, é um indicativo de que, né, nós tivemos ancestrais aí herbívoros, né? Uma outra evidência é a evidência fóssil. Aqui eles têm 2 fósseis para vocês. Vamos lá. Vamos para cá. Evidência fóssil. Eles têm aqui, ó, os fósseis, sim, de um tigre dente de sabre, aqui, e de uma espécie de réptil, aqui. E o que é que ocorre aqui, gente? Nas espécies, no caso dos fósseis, uma pista fortíssima de que nós tivemos ancestrais em comum também no passado, né? Então, os fósseis, na verdade, são pistas, né? São vestígios de indivíduos que viveram no passado. Então, esse registro fóssil aqui, então, os fósseis, né? São um registro de que no passado nós tivemos ancestrais em comum. E que, então, os fósseis vão indicar para nós a questão da ancestralidade em comum. Ancestrais em comum. E uma outra importância dos fósseis para, né, para o estudo da evolução é uma comprovação de modificação dos indivíduos. E está diretamente ligado ao conceito de evolução. Modificação dos seres ao longo do tempo. Modificação dos seres, dos indivíduos. Então, estamos aqui, fechamos as evidências fósseis. E está diretamente ligado ao conceito de evolução, como eu falei para vocês, porque evolução significa descendência com modificação. Certo, gente? Confere lá na primeira aula sobre evolução, na playlist. Outra característica é em relação aos 2 tipos de órgãos aí. Então, aqui no caso, para a gente ver, 2 indivíduos que têm capacidade de voar, sim? Uma ave e um inseto. E o que é que nós vamos reparar aqui agora? Em relação ao que nós chamamos de órgãos análogos. Então, o que seriam esses órgãos análogos? Vamos lá, detalhando aqui. Esse eu vou puxar para cá. E como é que nós faremos a análise dessa questão dos órgãos análogos aqui? Então, aqui, os órgãos análogos. O que significa isso? Aqui, no caso dos órgãos análogos, a gente vai pegar o exemplo das asas. Então, repare que a origem embrionária de uma asa de uma ave é diferente da origem embrionária de uma asa de uma mosca, por exemplo, um inseto. Então, o que é que ocorre aqui, gente? Nós temos, então, os órgãos análogos porque eles têm origem embrionária diferente e funções iguais. Então, aqui, origem embrionária diferente, porém, a mesma função. Aí você poderia perguntar, já cá, então, se tem origens embrionárias diferentes e tem a mesma função, bom, por que eles têm a mesma função, então? Porque é o que nós chamamos
de convergência evolutiva. O que significa isso? Convergir significa ir para o mesmo ponto, ir para o mesmo local. Então, ou seja, aqui, devido à convergência, são termos que aparecem em avaliações, gente. A gente tem que estar ligado. Convergência evolutiva. Então, por que isso ocorre? A convergência evolutiva ocorre porque esses indivíduos habitam o mesmo ambiente. No caso, ambiente aéreo, capacidade de voar. Mas, no caso, também significa o quê? Que esses indivíduos têm ancestrais diferentes. Partindo para cá, então, a última evidência que a gente vai detalhar é essa aqui. Que agora nós chamamos aqui de órgãos. Vamos falar agora sobre os órgãos homólogos. Então, repare que agora eu tenho aqui eu tenho aqui a nadadeira de um golfinho e eu tenho aqui a asa de um morcego. Nesse caso, você vê, repare que os dois indivíduos são mamíferos. Então aqui nós vamos ter os chamados órgãos homólogos. O que seriam esses órgãos homólogos, então? É o contrário dos órgãos análogos, ou seja, tem a mesma origem embrionária. Então, a origem embrionária igual, porém com funções diferentes. Diferentes funções. Certo, galera? Então, o que é que ocorre? Então, por que? Repare que no mesmo local, mesma região do embrião que origina a asa de um morcego, é o mesmo local do embrião que origina a nadadeira de um golfinho. Então, nesse caso, o que é que ocorre? Repare que, nesse caso, a gente vai dizer que aqui ocorreu uma divergência evolutiva e não uma convergência. Então, aqui se dá por conta da divergência evolutiva. Divergência evolutiva. O que significa isso? Que, apesar de esses indivíduos terem no passado ancestrais em comum, o ambiente selecionou de forma diferente as estruturas presentes nesses indivíduos. Então, ou seja, um golfinho é melhor que tenha nadadeira do que ter asa. Um morcego, pelo ambiente onde vive, né, ele acabou sendo favorecido por ter asas. Então, no caso aí, né, o que a gente chama de divergência evolutiva significa que existem indivíduos que têm a mesma origem embrionária para uma determinada estrutura, mas que elas têm funções diferentes. Então, galera, repare também que nesse caso, não necessariamente indivíduos terão estruturas diferentes. Em muitos, claro, a mesma origem embrionária que vai dar origem à estrutura embrionária que vai dar origem a uma nadadeira de um golfinho será a mesma que vai dar também origem à nadadeira de uma baleia, porque ambos são mamíferos. Então, mas quando essas funções são diferentes, aí isso ocorreu por uma divergência evolutiva. Tudo bem? Que nós acabamos de falar. Então, está aí dado o conteúdo de forma rápida, clara e eficiente. Então, galera, grande abraço a todos. Se você gostou, indique para os amigos. Se você não gostou, indique para os inimigos. Grande beijo e até a próxima.